Boa noite a todos. É um grande prazer receber você que está nos visitando, você que é convidado, nosso convidado, aqueles que sempre estão conosco todos os domingos. É sempre um prazer receber quem vem aprender e quem tem a vontade de colocar em prática os ensinamentos da palavra de Deus. Eu quero começar hoje fazendo uma perguntinha, uma pergunta básica, uma pergunta informativa. Quem é que guarda fotos antigas em casa? Quem tem fotos antigas em casa? Levanta a mão. Você tem fotos antigas em casa? Mas foto antiga mesmo. Foto quando você era pequenininho, quando você era aqueles nanicos lá. Foto que onde tentaram tirar uma foto sua e apareceu só seu joelho. Você tem essas fotos? Que aparece só o seu joelho? Quem é que tem álbum de fotografia em casa? Levanta a mão. Vou para uma mais difícil. Quem tem foto de lambe-lambe em casa? Lambe-lambe era aquelas fotos que batiam lá na matriz, que aí o camarada tirava, a máquina explodia. Aí saía a foto, aí ele lambia e aparecia a foto. Vocês não têm isso, não? Você tem? Tem. Quem tem foto de Polaroid em casa? Polaroid vocês têm? Mas essas Polaroid modernas. Tinha uma Polaroid que não era tão moderna assim. Vamos para uma mais difícil. Quem tem foto que você tirou com máquina Love e revelou na Sonora? Você sabe que antigamente não tinha essa tecnologia toda que nós temos. Então, antigamente, para se fazer o registro das famílias, agendava com um pintor e não tinha câmera. Então, o que fazia? Toda a família se preparava e o pintor vinha e ficava horas e horas pintando para sair um quadro daquele bonito que era colocado, que ornamentava a sua sala, porque não tinha as câmeras, essa modernidade. Então era pintado à mão. Alguns têm essas relíquias em casa. A minha mãe tinha uma dessas relíquias pintadas por um pintor famoso que foi fazer o retrato da minha família. Eu não sei quem herdou isso, mas quem tem um desses retratos em casa? Quem é que tem algum objeto antigo que pertenceu a alguém da sua família que tem uma história? O vovô tinha uma enxada. A primeira enxada que ele abriu, a primeira roça, aí ele foi passando para os filhos. Quando chegou num dos netos preguiçosos, deu fim dela e nunca mais essa enxada se perdeu por aí. Eu tenho um relógio que minha mãe me deixou, desses relógios de parede, desse relógio de pêndulo, né? Só que ela me deixou todo acabado, mas foi do meu avô. E eu estou tentando achar onde é que está esse relógio lá, por trás, que eu vou reformar esse relógio para ficar como recordação para a nossa família. E aí eu vou tentar passar adiante esse relógio, depois que ele tiver reformado, porque ele tem história, esse relógio. Agora, por que é importante nós guardarmos esses registros? Mas antes de eu guardar esse registro, deixa eu lhe mostrar alguns registros que vai fazer bem para a gente. Me mostra alguns registros aqui, que eu trouxe aqui para vocês verem. Presta atenção. Olha, aquele camarada magrinho ali no canto, eu já fui magro. Minha mãe e a Verinha. Tá vendo? Isso aqui é um registro importante. Passa a próxima. Esse aqui é o cunhado. Meu cunhado era magrinho, agora ele está da largura dessa faixa branca aí, ó. A Verinha no nosso casamento, né? Ali os nossos convidados, eu consigo identificar alguns dos nossos convidados aí nessa foto, né? Passa a próxima. Esse aí, eu casando, ó, branco, né? Elegante, magro, cabelo de Bíblia, né? Partido no meio do livro de Salmos, ó. E a Verinha, pastor Paulo. Isso aí é memória. Passa a próxima. Vocês lembram disso aqui? Aqui era onde a gente se reunia. Era a igreja lá embaixo, lá no canto. Toda hora que o ônibus virava, a gente achava que ia ser arrebatado.
era uma curva de ônibus. Nesse canto, bem aqui, uma senhora sabia o horário que os crentes vinham e ela colocava peixe. Os irmãos entravam com o perfume da Top e saíam cheirando a jaraqui. Bem aqui no canto. Bem aqui nesse canto. Passa aí adiante. Pelo amor de Jesus. Ali sou eu, a primeira congregação que eu tomei conta, lá na Compensa. Esse aqui também é antigo, é lá embaixo. Quem eu conheço daí, Jesus? Ali eu acho que é a Ellen, a Vera bem ali, a Driele, a Rízia ali, olha. É a Rízia, a igreja lá embaixo. Tá? Olha, do lado tinha a igreja, passa adiante. Aí a nova fachada da igreja, passa essa daí. Aí aqui, meu Jesus, essa é antiga, é uma minha lá com o pastor Jaime, em Santarém, lá em Muju. Pode passar? Eu também, eu em algum lugar, não sei nem onde eu estou ali. É lá na igreja, lá embaixo também. Lá na igreja, embaixo. Passa esse daí. Aqui, quando a gente já subiu para cá, logo no iniciozinho, passa esse daí. Olha aqui, talvez um dos primeiros cultos aqui dentro, né? Não dá para identificar as pessoas ali, mas é um dos primeiros cultos aqui dentro. Tinha uma cozinha aqui nessa área de trás. Pode passar. E aí já é uma nova fase, já com as salinhas lá atrás. Ok. Sabe o que são isso? Registros, história, memória. Por que é importante nós guardarmos esses registros? Porque esses registros, eles marcam fases da nossa história. Esses registros, eles marcam fases da nossa vida. Esses registros, eles marcam momentos alegres, mas eles também marcam momentos tristes. Nós não temos só registros de momentos alegres. Nós temos registros de momentos tristes também. Nós temos registros de momentos de conquistas. Por exemplo, ali você viu um registro de conquista. O prédio lá embaixo veio para cima. Isso é conquista. Isso é um registro de conquista, né? Nós temos registros de momentos de milagres. Eu tenho registros no meu celular de momentos de milagres. Outro dia, o meu celular acusou que já está com a memória cheia, de tanta foto. E eu preciso tirar essas fotos para guardar. E aí eu resolvi ver as fotos. Eu comecei a passar. As primeiras fotos, as últimas fotos, é tanta foto com o Noah. Aí o Noah aparece fotos alegres. Até que apareceu um momento, uma foto, que me levou a um momento triste da vida. Mas eu lembrei que aquele momento aconteceu um grande milagre de Deus. Está registrado, está guardado lá. Eu vou apagar isso? Não, eu não vou apagar isso. Por quê? Porque é importante para nós guardarmos todos os registros possíveis. Porque a nossa vida não é feita só de alegria. E os momentos tristes, os momentos difíceis, eles servem para mostrar como Deus agiu nessas ocasiões. Você olha a história do povo de Israel, você não tem registros apenas das conquistas deles. Você tem registro dos momentos de dificuldades e como Deus operou nos momentos de dificuldades. Quando faltou água, Deus operou. Quando eles tiveram que atravessar o Mar Vermelho, Deus operou. Quando tiveram fome, Deus providenciou codornizes. Então, há todo tipo de registro, mas esses registros que passam ou que nos mostram tristeza, mostra como Deus sempre operou de maneira maravilhosa na nossa vida. Então, esses registros são importantes. Nós temos registros que mostram superações. Um momento você nem imaginava entrar na faculdade, hoje você está formado. Parou para pensar isso? São registros de superações. Agora, para que servem esses momentos? Esses momentos, para o Filho de Deus, ele serve para sempre nós lembrarmos que Deus fez por nós algo especial até o dia de hoje. Deus não se acomodou em relação à nossa vida. Todo dia Deus faz uma mudança especial na sua vida. Você já parou para pensar nisso?
Todo dia acontece uma mudança especial na sua vida. Todo dia Deus opera de maneira maravilhosa na sua vida. Todo dia você recebe uma bênção de Deus, uma ação de Deus, um milagre de Deus, uma concessão de Deus. Você sabe que cada dia que você vive é uma concessão de Deus. Você podia não estar aqui. Aí Deus diz, eu vou lhe conceder mais um dia. Isso é uma concessão de Deus. Aí amanhã você diz, e amanhã eu vou estar vivo, Deus diz, eu vou lhe conceder mais outro dia. E Ele lhe concede outro dia. Você entende quando Jesus Cristo fala para os seus discípulos que nós devemos viver cada dia o próprio dia. Porque nossos dias são concessões. Nossos dias são concessões. Agora, quais são as consequências quando nós negligenciamos uma atitude tão simples como a atitude de guardar registros? Uma das consequências é que nós perdemos a memória. Nós perdemos a memória. Aí nós ficamos apenas tentando lembrar, mas nós não temos algo para visualizar. Nós não temos algo concreto para provar que realmente aconteceu aquilo na nossa vida. Você já se deparou com uma situação quando alguém chegou com você e disse, o papai tinha um terreno, e eu acho que esse terreno ainda existe. Alguém diz, mas cadê a prova? Alguém tem uma foto? Não, não tem foto. Alguém tem algum registro? Não, nós não temos registros. Não tem nada. O que nós não temos no dialeto, numa linguagem jurídica, o que é? Não há materialidade. Não é isso? Não há materialidade. Onde não existe materialidade, não há como provar que aquilo aconteceu ou deixou de acontecer. Satanás, ele tenta desqualificar Deus e dizer, isso não aconteceu. Aí Deus vem e apresenta a materialidade. Quantas vezes tentaram dizer, não, a travessia do Mar Vermelho não aconteceu. Historiadores, antropólogos estudaram e foi confirmado que aconteceu a travessia do Mar Vermelho. Acharam carros no Mar Vermelho. Materialidade, isso é materialidade. Por que essa materialidade é importante? Porque até hoje, o povo de Israel, o povo judeu, continua fazendo aquilo que foi orientado a eles desde o início. E o que foi orientado a esse povo desde o início? Foi orientado que eles não deixassem de falar para os seus filhos daquilo que Deus fez por eles, que Deus tirou do Egito, que Deus fez com que eles atravessassem a pé o Mar Vermelho, que Deus deu a eles uma terra prometida, que eles têm um pai que se chama Abraão, e o pai de Abraão se chamava Tera, e que Tera não queria sair da sua terra, porque era uma terra de deuses pagãos, e Deus chama Abraão e pede para Abraão sair de lá, sai daí Abraão, e Abraão sai. Sabe por que eles sabem toda essa história? E vão além, eles sabem até de que tribo eles pertencem. Mas sabe por que eles sabem isso? Porque os pais contam a história desde criança para eles. Os pais levam os seus filhos para verem os registros dessa história. Os pais procuram mostrar para os filhos, para que eles aprendam que aquele ali foi Deus que os tirou do Egito. Até os dias de hoje, Israel é um país abençoado por causa dessa tradição histórica, dos pais contarem para os seus filhos. Isso começou com Moisés. Moisés orientou o povo. Josué foi orientado por Moisés. No capítulo 24 do livro de Josué, depois nós vamos ler um texto dele. Nós encontramos Josué reunindo o povo e dando essa mesma instrução para o povo. Nós precisamos contar o que Deus fez por nós desde o início. E o capítulo 24, você vai observar logo na sua introdução, que Josué procura reunir todos os líderes de todas as tribos de Israel. E ele os coloca diante de si. E ele começa a narrar
toda a trajetória do povo de Israel. Toda a trajetória do povo de Israel. Ele começa desde Abraão, desde Tera, pai de Abraão. Depois ele mostra Isaque, Jacó, Balaão, a guerra que ele teve de amaldiçoar ou não, quando Balaque pediu para ele amaldiçoar o povo de Deus. E ele narra toda a história, mostrando para o povo como Deus agiu na vida deles, o que Deus fez por eles. Agora, quando o povo esquece isso, quando os pais abrem mão disso, de contar para os seus filhos, de mostrar para os seus filhos a sua história, os filhos esquecem. Alguns de nossos filhos não gostam de ouvir a parte difícil da nossa história, só gostam de ouvir a parte boa. Gostam de ver a parte boa, a parte que dá risada. Mas quando conta, eles olham isso aqui eu sofri muito nessa época. Ah, pai, vira para aí, vira daí, eu não gosto disso não. Mas é importante aquela fase, porque ali o Senhor nos ajudou. Nós estamos aqui porque o Senhor nos ajudou ali. Nós chegamos aqui porque o Senhor nos ajudou lá. É importante os nossos filhos terem conhecimento da nossa trajetória, mas é importante eles terem conhecimento da nossa trajetória espiritual. Seus filhos precisam ter conhecimento da sua história de vida, da sua trajetória espiritual. Eles precisam saber que você foi resgatado do mundo quando você era um bêbado, quando você era um drogado, quando você era um viciado, quando você se prostituía, e Deus tirou você da lama e colocou você hoje aqui, uma pessoa transformada. É preciso mostrar essa trajetória de vida para os nossos filhos. É preciso mostrar que nem sempre nós vivemos nessa casa que hoje tem ar-condicionado, que tem luz, que tem água de poço artesiano, não. Houve situações da nossa vida que nós vivemos em um cubículo. E Deus nos tirou de lá. Hoje os nossos filhos estão num quarto bem acomodados. Graças a Deus. Graças ao amor de Deus. Graças à misericórdia de Deus. Mas isso pode acabar. É isso que os nossos filhos não entendem. Que quando nós pararmos de falar para os nossos filhos do que Deus fez na nossa vida, nós estamos começando a negligenciar. E o que vai acontecer? Os nossos filhos não vão falar para os filhos deles o que Deus fez na vida dos avós, na vida dos pais. E qual é o resultado disso? O resultado disso é dramático. O resultado disso é dramático. Deixa eu mostrar para você como o resultado disso é dramático. Décadas passadas, um dos países que mais mandou, que mais enviou missionários para o Brasil, foi a Suécia. 3 países enviaram muitos missionários para ajudar o povo brasileiro a conhecer Jesus como seu Salvador e Senhor. Suécia, o Reino Unido e os Estados Unidos. A Suécia, eu vou mostrar a influência da Suécia. Pode não ter farmácia, pode não ter um supermercado, pode não ter uma taberna, mas em qualquer lugar, qualquer canto, qualquer estradinha, qualquer lugar que você for no Brasil, tem uma Assembleia de Deus. Tem ou não tem? Você sabe quem foi que trouxe a Assembleia de Deus para o Brasil? Um sueco, Gunnar Wingren. A influência de um sueco. Como esse homem foi influenciado? Foi influenciado pelos seus pais. Ensinaram a criança no temor do Senhor, mostraram a ele a importância de cantar aquele corinho. Quero ser um missionáriozinho e falar de Cristo aos companheirinhos. Desde criança ele ouviu. E eles mostraram como Deus pode transformar vidas. E um dia esse homem saiu de lá da Suécia e veio para o Brasil. E ele começou um trabalho. Juntou com outro. Ambos eram de origem batista. Os pais eram batistas. Mas deixa eu lhe mostrar uma coisa interessante.
a mãe de Guna ensinou para ele. Guna ensinou para os seus filhos. Mas o que aconteceu com a geração depois de Guna? Sabe o que aconteceu? Eles negligenciaram. Os pais não falaram mais do que Deus havia feito por eles. Os pais não tiveram mais tempo para sentar com os filhos e dizer: filho, está vendo essa foto aqui? Isso aqui Deus nos ajudou. Deus é importante na nossa vida. Ele enviou seu filho Jesus para morrer pelos nossos pecados. E graças a Jesus, nós temos a oportunidade de ter liberdade em Cristo. Pararam de fazer isso. Por que eles pararam? Porque foram corrompidos pelo tempo. Foram corrompidos pelo materialismo. E aí eles começaram a se preocupar muito em ter, e esqueceram de dar suporte para as suas famílias. O pai começou a achar que era responsabilidade da mãe apenas a educação cristã dos filhos. Depois a mãe se viu obrigada a ir para o mercado de trabalho, e de repente as crianças ficaram órfãs espirituais. E quem passou a ensinar essas crianças? O Estado. O Estado composto, o Estado formado de professores ateus. Outro dia eu me deparei numa situação com uma professora da rede pública. Ela dá aula de religião e ela é ateia. Esses pais entregaram essas crianças a esse poder público. Entregaram a professores que não criam em Deus. Deixaram que os coleguinhas influenciassem a vida deles. E aquela geração se perdeu. E deixa eu lhe falar o que aconteceu, ou qual foi a consequência dessa geração. Hoje, a Suécia tem o maior percentual de ateus do mundo. 85% do povo sueco é ateu. Vocês estão entendendo bem? 85% do povo sueco é ateu. Vocês conhecem um país chamado Dinamarca? Já foi um país também influenciado pelo Evangelho, um país cristão. Hoje, a Dinamarca, 80% do povo dinamarquês é ateu. A França, 54% dos franceses se dizem ateus. Você pergunta quantos cristãos nós temos hoje no mundo? Apenas 33,3% do mundo se diz cristão. E deixa eu lhe dar um outro dado. 54% dos jovens no mundo, de 18 a 34 anos, se dizem ateus. 54% dos jovens se dizem ateus. 18 a 34 anos. O que aconteceu com essa geração? A resposta é bem simples. Os pais negligenciaram uma ordenança de Deus. Os pais deixaram de mostrar aos seus filhos fotos, registros, memórias que mostram como Deus agiu na vida deles e como Deus pode agir na vida de cada um dos membros da sua família. Os pais perderam o hábito de se reunir para mostrar isso para os filhos. É por isso que domingo passado nós iniciamos uma série, a série Servir. E na série de domingo, nós procuramos mostrar como é que Deus ele se agrada quando ele vê a família envolvida na sua obra. Como Deus se agrada quando ele vê toda a família unida, servindo junto na sua obra. Hoje eu quero convidar você para ler um texto bem simples que todos nós conhecemos. Josué capítulo 24, verso 15. Josué capítulo 24, versículo 15. Abra sua Bíblia, Josué 24, 15. Qual é um dos momentos mais difíceis de um pai? Eu respondo para você, porque eu tenho experiência de muito tempo com muitos pais. Um dos momentos difíceis dos pais é quando eles se deparam com uma situação de resistência de seus filhos a uma ordem. Quantos aqui são pais? Quando um pai chega e ele diz para o filho: eu quero você 10 horas em casa. Você entendeu? Quero você 10 horas em casa. E aí o filho olha para o pai e diz: pai, 10 horas não tem condições de eu chegar não. E para mim chega esse negócio
do senhor toda vez ter que dizer que eu tenho que chegar às 10 horas. Eu já tenho 15 anos, já tenho 16 anos, já tenho 18 anos. É muito complicado. Quando você tem filhos que resistem. Nós estamos diante de um texto de resistência. Resistência é dizer, não vou aceitar, não vou fazer, não quero fazer isso, não estou afim. Isso é resistência. Como lidar com resistência? O que fazer diante da resistência? Esse texto, Josué, diz o seguinte: se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, ou seja, ele estava diante de uma resistência. Se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, eu vou dizer uma coisa para vocês, é isso aqui que Josué está dizendo. Escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu vou falar por mim, ele está dizendo, mas eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Ele era o líder do povo de Israel. E ele reuniu todas as tribos de Israel diante dele. E ele disse: se vocês não querem servir a Deus, o problema é de vocês. Vocês escolhem quem vocês querem servir. Mas eu e a minha família, nós vamos servir ao Senhor. Porque na minha família, em tese, sintetizando, resumindo, o que Josué estava dizendo é: na minha família quem manda sou eu. E qual é a decisão de Josué? Na minha família, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não deixe ninguém mandar na sua família. Ah, tu força muito teus filhos a irem para a igreja. Ah, vocês só vivem na igreja. Ah, eu não concordo comigo. É sua vida. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Na minha família, quem manda sou eu. Foi isso que Josué ensinou. Mas há uma coisa que eu quero linkar aqui com o assunto que nós estamos falando. O que é que Josué nesse texto, ele ensina sobre família? O que é que Josué nesse texto, ele ensina sobre envolvimento familiar na obra de Deus? Porque aqui ele está falando para líderes do povo de Israel. E ele está dizendo: eu quero que vocês sirvam a Deus. Se as famílias de vocês servirem a Deus, vocês vão ver quão abençoados vocês serão, como a minha família é abençoada. É isso que Josué está dizendo. Agora, a primeira grande lição que Josué nos ensina nesse texto é essa. Escute bem. Se nós queremos ver a nossa família unida, você quer ver a sua família unida? Você quer ver a sua família unida? Não tem coisa melhor do que uma família unida. Se a sua família é daquela que briga por causa de uma ponta de lápis, a coisa é séria. Se briga porque o caroço de feijão do prato de um é maior do que o do outro, é séria. Deus quer que a sua família seja uma família unida. Mas Deus quer que a sua família seja uma família envolvida na obra dele. Não só unida, mas envolvida na obra dele. Onde cada um dentro da família possa dizer: eu trabalho fazendo isso aqui para Deus. Hoje na sua família, o que é que cada um de vocês faz para Deus? Lembra que domingo passado nós falamos que nós somos pneus? Nós temos que estar sendo usados para Deus. Na sua família, Elismar, você tem que estar servindo a Deus. Você tem que estar servindo a Deus, Fara. O Danilo tem que estar servindo a Deus. A Raquelzinha tem que estar servindo a Deus. Quando isso acontecer, Deus olha com um olhar de carinho e de amor para toda a família. É por isso que nós precisamos incentivar os nossos filhos desde criança a servirem a Deus de alguma maneira dentro da casa de Deus. Ana entendeu esse princípio. Ana entendeu que o filho dela, com 2 anos de idade, ela ia levar para o templo, para ele aprender a servir a Deus com o sacerdote Eli. E quando chegou lá, Ana apresentou Samuel para Eli. E a primeira coisa que eu posso imaginar na história de Ana conversando com Eli,
É a pergunta de Ana para Eli. Ana chega com Eli e pergunta: meu sacerdote, como é que essa criança pode ajudar o Senhor aqui no templo? E sabe o que ele diz? Ele diz: ele vai aprender. Ele vai aprender. E o que é que o Senhor vai ensinar ele a fazer? Eu vou ensinar ele a servir a Deus. E adivinha qual foi, ou qual era a função, a atribuição que foi dada àquela criança? Acender as luzes do candelabro. Servir a Deus. Ele sabia que o nome daquilo que ele fazia era responsabilidade. Deixa eu falar uma coisinha para você. O seu filho não vai conseguir ter responsabilidade na igreja se ele não tem responsabilidade em casa. Entendeu bem? Porque responsabilidade começa aqui em casa. Ou seja, ele comeu, peça para pelo menos ele tirar o prato da mesa e lavar. Peça para pelo menos ele ou ela lembrar que ela precisa varrer a casa todos os dias, guardar as roupas, lavar os pratos. Porque como é que ele vai fazer alguma coisa na casa de Deus se ele não faz na sua casa? Princípio de responsabilidade começa em casa. E aí nós trazemos para a igreja e fazemos como Ana. Ana coloca Samuel diante do sacerdote e diz: dê a esse menino uma responsabilidade. E Eli fala para ela: ele vai aprender no tempo hábil. Ele vai começar a servir. E como é que ele servia? Acendendo os candelabros, as luzes do templo. Como ele se sentia? Eu imagino Samuel acendendo as luzes do candelabro, feliz, porque ele estava dizendo: eu estou acendendo a chama que representa o Espírito Santo. Obrigado, Deus, por me permitir servir. E ele já esperava ansiosamente aquele momento. E quando as pessoas entravam no templo, que viam aquela lâmpada acesa e olhavam para aquela lâmpada, adivinham o que Samuel fazia? Ele dizia: fui eu que acendi, fui eu que acendi. Ele se sentia importante para Deus. Quando a gente faz a obra de Deus, quando servimos a Deus, nós precisamos nos sentir importantes para Deus. Nós precisamos envolver a nossa família toda na obra de Deus. Se você vem trabalhar na obra de Deus, traga seu filho. Mesmo que ele desentorte um prego, ele está servindo a Deus. Essa é a primeira lição que Josué nos ensina. Nós precisamos envolver toda a nossa família na obra de Deus. Nós precisamos colocar toda a nossa família na presença de Deus. Nós precisamos sempre reunir todos os integrantes da nossa família, os membros da nossa família, os componentes da nossa família, reunir para lembrar, para recordar, para contar, para agradecer o que Deus já fez por nós. O que Deus já fez por você? Nós precisamos sentar num dia, fazer aquele dia ser uma ocasião especial, trazer os álbuns de fotografia, para a gente olhar os álbuns de fotografia. E para a gente mostrar momentos em que Deus agiu na nossa família. Você sabe que aqui no Brasil nós temos vários feriados. O mais importante de todos é o Natal. É um momento muito agradável. Mas o Brasil ainda não oficializou ou não tem o costume de fazer um que é comemorado principalmente nos Estados Unidos e na Europa, mas principalmente nos Estados Unidos, o Dia de Ação de Graça. Dia de Ação de Graça nos Estados Unidos é um dia tão importante quanto o Natal. Todos param, é um feriado em que todo mundo para. E todo mundo tira um tempo, a família se reúne para dar graças a Deus por tudo o que Deus fez. Você sabe que nós deveríamos fazer isso. Sabe que eu tenho até uma proposta para a igreja? A nossa organização se deu no dia 31 de dezembro. É um dia complicado para a gente fazer um evento que recorde alguma coisa. Eu sugiro que a partir desse ano, nós comemoremos a nossa organização no Dia de Ação de Graça. Onde a gente tira aquele tempo para agradecer a Deus por tudo que Deus fez por nós.
É importante isso. É importante ter na nossa família um dia chamado Dia de Ação de Graça, que seja feito uma vez no mês, que seja feita 2 vezes ao mês, mas é importante ter um dia de ação de graça. Você pode dizer para mim, pastor, todos os dias são dias de ação de graça para você, mas nem sempre você agradece. Dia de ação de graça é muito mais importante, é quando você consegue reunir toda a família, não escapar nenhum, para que todos eles ouçam a história de tudo que Deus já fez e que essa família não pode desprezar os atos, a bondade, a misericórdia, o amor de Deus derramado sobre essa família. No verso número 1, Josué, ele mostra não somente que ele fazia isso com a família dele. Josué deixa claro que ele, não somente ele reunia com a família dele, para mostrar o que Deus tinha feito. Ele se preocupa em chamar todo o povo e dizer, isso que eu estou fazendo com vocês, eu faço com a minha família. Eu quero que vocês recordem o que Deus fez por nós. E Josué reúne todo o povo para ensinar essa grande lição. Qual foi a grande lição de Josué? Se nós queremos ver nossa família unida, se nós queremos ver nossa família envolvida na obra de Deus, se nós queremos ver a nossa família na presença de Deus, nós precisamos reunir sempre para lembrar, nós precisamos reunir sempre para recordar, nós precisamos reunir sempre para contar, reunir sempre para agradecer o que Deus fez por cada um de nós. Agora, por que nós devemos fazer isso? Nós devemos fazer isso, meus irmãos, preste bastante atenção ao que eu vou falar agora. Escute bem o que eu vou falar, por favor, dê toda a sua atenção para mim nos próximos minutos. Nós devemos fazer isso porque nós estamos como os israelitas. Os israelitas estavam cercados por todos os lados, de povos, de pessoas, de estrangeiros, que queriam desconstruir, que queriam fazer o povo de Israel esquecer tudo o que Deus havia feito por eles. Nós estamos como esses israelitas, nós estamos cercados por povos, nós estamos cercados de pessoas, nós estamos cercados de estrangeiros espirituais que querem desconstruir, que querem apagar da memória dos nossos filhos, querem apagar da memória do nosso povo tudo aquilo que Deus fez por você. E você está esquecendo. Aos poucos, Satanás está minando a sua história tão bonita, a sua construção espiritual tão bonita. Uma das histórias mais bonitas que eu ouço contar de história espiritual é a história da família do Marcelo e da Érica. Um dia, quando você tiver tempo, converse com eles. Eu lembro quando Érica e Marcelo me contaram a história de que eles fizeram um propósito com Deus de não faltar culto, chovesse, fizesse o que fizesse. E um dia, eles não tinham carro. E como foi que vocês vieram para a igreja, Marcelo? A pé. Aí um dia eles viram que a pernada não era fácil. Aí chegaram aqui com uma retroescavadeira. Acharam o menor carro para colocar no estacionamento da igreja. Estacionaram uma retroescavadeira. Vieram de retroescavadeira. Só tem na cabine. Pega a gente ali na cabine, Marcelo. Ou você trouxe a Érica na pá? Na cabine, não foi? Isso é história? Isso é memória? É memória. Sabe o que Satanás quer? Ele quer apagar isso da sua memória. Satanás quer destruir isso da sua memória. Como foi que Satanás tentou fazer isso na vida de Jó? Ele tentou apagar da memória de Jó. Ele disse, eu vou apagar da memória dele. Eu vou tirar filhos, eu vou tirar empregados, eu vou tirar tudo o que ele tem. Eu vou apagar da memória dele e eu quero ver se ele não vai começar a cair espiritualmente, se ele não vai começar a negar o Deus dele. Satanás fez isso. Jó se manteve firme, porque ele não abriu mão da sua história com Deus. Satanás quer desconstruir toda a sua história. Satanás quer apagar da sua memória o que Deus já fez por você. Satanás quer desqualificar Deus. Satanás quer apagar isso porque
os seus filhos não terão mais histórias, porque você não está mais contando essas histórias para os seus filhos. Eles não sabem o que Deus fez, porque essas histórias estão sendo apagadas. E você sabe, meu irmão, cada pai, cada mãe é responsável de manter acesa. Cada pai, cada mãe é responsável de manter viva a chama da memória na mente dos seus filhos, para que eles não se desviem do caminho do Senhor. Um fato muito triste é que a nossa geração, ela está se misturando como os israelitas fizeram. Ela está se misturando com o mundo. A nossa geração está trazendo para dentro do arraial, como aquela geração dos israelitas fez, está trazendo para dentro do arraial, para dentro da casa, para dentro das igrejas, costumes, está trazendo crenças, está trazendo valores, está trazendo ideologia, que aos poucos está destruindo toda a história, toda a memória, toda a fé, todos os ensinamentos que os nossos filhos aprenderam. Quando eu coloquei aqui aquela foto, como eu fico feliz de ver que Deise está aqui, que Denis está aqui, que Ítalo está aqui, que Adriele está aqui, que Bianca está aqui, todos estão aqui. Mas todos os dias eles são bombardeados pelo mundo, porque o plano de Satanás é apagar da memória deles o que Deus fez por eles, o que Deus fez pelos pais deles. E às vezes nós damos brecha para Satanás deletar da nossa memória os registros de Deus. Se você não reunir com os seus filhos para mostrar a história, a sua história de vida com Deus, as suas memórias com Deus, o mundo vai fazer isso. E o mundo não mostra a história, o mundo apresenta o pecado. Os professores de seus filhos vão mostrar isso para eles. Os professores ateus de seus filhos vão mostrar isso para os seus filhos. O que você negligencia, o mundo não negligencia. Os colegas dos seus filhos vão fazer isso por você. Eles vão desconstruir a história que você construiu. Eles vão destruir os ensinamentos dos seus filhos. E eu digo a você que aqui nós temos um problema muito sério que eu gostaria que nós corrigíssemos na nossa igreja. Nós temos um trabalho muito bonito na nossa igreja nos Kids. Vocês concordam comigo? Nós trazemos os nossos filhos conosco para o Kids. E nós só trazemos os nossos filhos para os Kids, porque coincide do horário ser com o horário da igreja. Aí nós trazemos os Kids. Nós levamos, deixamos os meninos lá, nas mãos dos professores. Louvado seja Deus pelos professores que nós temos, que ensinam histórias magníficas. Eles conseguem construir, colocar na memória das suas crianças tudo o que Deus fez, que está registrado nas Sagradas Escrituras. Até aí, os seus filhos têm um exército de pessoas que luta por você, com você, que ajuda você. Qual é o grande problema? Quando as crianças saem dos Kids. Quando as crianças saem dos Kids, acontece um problema. Dia de sábado você está cansado, dia de sábado você está trabalhando, e aí você alega que você não pode trazer o menino porque você está cansado. Você alega que você não pode trazer o menino porque você está trabalhando. E o que é que você está fazendo nesse momento? Você está desconstruindo, ajudando Satanás a desconstruir toda a memória que um exército de pessoas plantou na mente dos seus filhos. Deixa eu falar uma coisa para você. Se os 120 crianças que nós temos hoje saísse dos Kids para os adolescentes, nós teríamos 120 adolescentes. Dia de sábado nós temos quantos adolescentes? 35. Por que esses adolescentes todos, essas crianças que estão saindo dos Kids, não estão? Porque os pais não estão trazendo. Não somente não estão trazendo, como também não usam o tempo para dizer, filho, eu não estou levando, mas aqui em casa hoje nós vamos ter um tempo. Olha aqui o que Deus já fez por nós. Alguns pais ficam até aborrecidos. O menino chega e diz, pai, já é hora de eu ir para os teens. Sabe ir sozinho? Fica chateado, aborrecido. Pai fica aborrecido, mãe fica aborrecido. E aí nós vamos entregando os nossos filhos. E eles deixam de aprender as coisas, eles deixam de construir a memória que Deus quer que eles construam. E quando nós damos essa brecha, o mundo entra, Satanás entra e ele começa a plantar na mente dos seus filhos. E aí depois que os seus filhos ficam jovens, você também não tem mais o pulso para trazê-los para a igreja. E mais uma vez, o mundo e Satanás entram e desgraçam a vida do seu filho. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo a preocupação de Josué? Josué estava aqui preocupado com a nova geração.
Josué estava aqui diante do povo dizendo: vocês estão entregando a vida dos seus filhos para os povos, para as pessoas, para os estrangeiros que nos cercam. Se vocês querem fazer isso com a vida dos seus filhos, vocês façam, porque eu decidi que eu e a minha família, nós vamos servir ao Senhor. Eu vou sacrificar o meu tempo, o meu sono, o meu cansaço eu vou sacrificar, porque quem ama se sacrifica. Eu vou sacrificar porque você é meu filho, eu não vou perder você para o mundo. Você vai viver para ensinar para os meus netos que o nosso Deus continua sendo o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e Ele não vai deixar de ser esse Deus, se depender de mim. Se você não quiser fazer isso, é responsabilidade sua. Se nós não fizermos isso, meus irmãos, o resultado que nós vamos ter é o mesmo resultado que eu apresentei para você no início desse culto. Nós vamos ter uma Suécia com 85% de ateus. Nós vamos ter uma Dinamarca com 80% de ateus. Nós vamos ter uma França com 54% de ateus. Nós vamos ter 54% dos jovens de 18 a 34 anos que entram na faculdade e que rapidamente têm toda a sua história, toda a sua convicção, toda a fé e todo o seu ensinamento desconstruído rapidamente, porque são facilmente convencidos e ainda se acham intelectuais. Porque hoje a moda no Brasil é quem é contra é intelectual. Quem é contra, na maioria das vezes, é burro. Mas como é que nós podemos manter acesa a chama? Como é que nós podemos manter viva na memória dos nossos filhos, dos integrantes da nossa família, o que Deus já fez por nós? Hoje eu quero fazer algumas sugestões para as nossas famílias. Eu gostaria que você acolhesse as minhas sugestões. Gostaria que nessa semana você escolhesse um dia, pode ser qualquer dia da semana, mas eu gostaria que você marcasse uma confraternização com a sua família essa semana. Tente marcar uma confraternização com a sua família essa semana. E peça para os integrantes da sua família levarem álbuns, para vocês verem fotos. Álbuns. Peça para levarem fotos antigas. Se você está lá na sua família, só é você e seus filhos, tire esse dia para ser o dia especial lá na sua família. Diz: olha, esse dia ninguém vai sair, esse dia todo mundo. Amanhã tem uma aula, esse dia não, você vai faltar aula, a gente vai dar um jeito. Vai ser esse dia, a gente vai reunir em família. Vai ser o nosso dia de ação de graça, nessa semana. Nós vamos olhar fotos. Você tem alguma foto, tira lá, guarda lá, traz lá, imprime, ou então traz aqui, a gente vai ver. Se tiver uma televisão smartphone, dá para passar na smart, dá para você usar os seus equipamentos para passar na televisão. Eu gostaria que nessa semana você aproveitasse esse tempo para rirem em família. Vocês vão rir em família. Vai ser engraçado ver fotos antigas. É legal os filhos olharem: poxa, pai, o senhor, hein? Vai ser legal. Mas aproveite para também escolher fotos que não mostrem só alegria, mostrem momentos que nós precisamos recordar em que Deus interveio na nossa família. É importante a gente escolher fotos que lembrem a ação de Deus, que lembrem do amor de Deus, que lembrem da misericórdia de Deus na nossa vida. E eu gostaria que você aproveitasse esse momento para você mostrar para os seus filhos, para você mostrar para as pessoas que estão ali, mostrar, falar como Deus agiu na sua vida, como Deus agiu na vida de vocês. Na reunião de família eu quero encontrar uma foto da primeira casa que eu tive. A primeira casa que eu tive foi um embrião. Eu acho que não era nem embrião, acho que era apenas um espermatozoide ainda. Mas eu quero achar aquela foto, porque vai ser importante para mostrar como Deus mostrou o seu amor, a sua misericórdia até os dias de hoje. Eu gostaria que você aproveitasse para reviver grandes lições de vida que Deus ensinou para vocês durante esse tempo. Que vocês pudessem aproveitar esse tempo para ensinar para os mais novos. Para que as criancinhas estão aqui? Está vendo isso aqui? Papai do céu ajudou a gente. Sempre exaltando o nome de Deus. Sempre mostrando o que Deus fez por nós. Porque há uma coisa muito importante. No Antigo Testamento eles faziam isso. Mas há uma coisa que ficou esquecido no Novo Testamento, mas que todos nós devemos lembrar. No Antigo Testamento, Deus livrou o povo do Egito. No Novo Testamento, Deus mandou o seu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados, para nos dar salvação. Nós precisamos mostrar isso para os nossos filhos, para os mais novos. Mostrar que quando nós encontramos Jesus, houve transformação na nossa vida. Que Jesus é a melhor
coisa que pode acontecer na nossa vida. E nós precisamos ter convicção do que nós falamos. Por isso que nós temos que ter materialidade. Aproveite esse tempo para você agradecer a Deus. Reúne todo mundo antes daquele momento de comer e diz: hoje, agora eu quero que cada um de vocês agradeça a Deus por alguma coisa que vocês viram nesses álbuns, que vocês viram nessas fotos. E eu quero que saia da sua própria boca um agradecimento do nosso Deus. E você vai ouvir coisas maravilhosas. Você vai ouvir os seus filhos dizendo: Deus, obrigado, porque eu vi nessa foto aqui quanto nós éramos bem pobrezinhos e o Senhor, com o seu amor, nos ajudou a chegar até aqui. Pai, eu estou vendo aqui essa foto, quando o papai ou mamãe estava doente, nós estávamos tristes, e o Senhor colocou sobre a vida dele a sua mão e o curou. Que bom quando a gente ouvir os nossos filhos fazendo isso. Depois que nós fizermos isso, é bom que você institua isso na sua família, que você crie um dia especial de ação de graça na sua família. Uma vez por mês, 2 vezes ao ano, 3 vezes ao ano, eu não sei. Aqui na nossa igreja, nós vamos fazer pelo menos 1 vez ao ano. Amém? Quantos vão fazer isso? Os que não vão fazer não tem história, não. Quem não vai fazer, não reclama depois, tá? Não reclama da sua geração futura, porque nós somos responsáveis pela nova geração. Deus nos abençoe. Querido Deus, nosso Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelos ensinamentos que o Senhor tem colocado em nossos corações. Obrigado por nos ensinar a Tua palavra, de maneira que nós possamos colocar em prática na nossa vida. Obrigado por tudo. No nome de Jesus. Amém.